Olá, bom dia turma, vamos aqui iniciando mais uma aula de Química. Continuamos no capítulo sobre funções químicas, tá? Nas últimas aulas a gente aprendeu sobre os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, as características de cada um. E nesta aula eu vou dar uma geral sobre as classificações de cada uma delas. As classificações dos ácidos, as classificações das bases, do sal e dos óxidos, tá? Espero que nessa altura de nossas aulas você já saiba, apenas olhando para a fórmula molecular, diferenciar cada um destas funções. Você saiba olhar e identificar se é um ácido, um sal, uma base ou um óxido, tá? Lembrando que quando a gente estava estudando, a gente viu que o ácido tem aquela molécula mais presente, as bases, os sais e os óxidos, e dessa forma a gente consegue identificar apenas olhando para a fórmula molecular. Então vamos aqui às classificações dos ácidos. Eles podem ser classificados pela volatilidade ou pela estabilidade. Se eu for classificá-los pela volatilidade, a gente tem os voláteis e tem os fixos. Quem são os ácidos voláteis? São aqueles com baixo ponto de ebulição. Então aqueles ácidos que têm baixo ponto de ebulição, ou seja, o seu ponto de ebulição precisa de bem menos temperatura para ocorrer, a gente diz que são ácidos voláteis, certo? Eles passam facilmente para o estado gasoso. Qualquer calor que eu dou para ele, ele passa para o seu estado gasoso. E aqui a gente tem o exemplo do HCl, do HBr, do HClO4, certo? Já os fixos são que têm altos poderes de ebulição. Eu tenho que dar bem mais calor para que ele entre em ebulição, consequentemente, do seu estado gasoso, tá? E aqui eu tenho H3PO4, H2SO4, H3BO3, fórmulas moleculares de ácidos fixos, tá? Então a diferença dos voláteis para os fixos são esses. Enquanto à estabilidade, a gente tem os ácidos estáveis e os ácidos instáveis. Quem são os estáveis? São ácidos que não sofrem decomposições em condições ambiente. Então aqueles ácidos que não estão ali na temperatura ambiente e não sofrem decomposição, a gente chama de estáveis. Já aqueles ácidos que nas condições ambientes se decompõem facilmente, a gente chama de instáveis. Então aqui estáveis, a gente tem o HCl, HLO4, H2SO4 e já os estáveis, H2CO3 e outros exemplos aí também, ok? Então voláteis, eu tenho os voláteis e os fixos, e estabilidade, eu tenho os estáveis e os instáveis. A gente pode classificar também de acordo com o número de hidrogênio. Vamos lá, pessoal. Lembra que, para mim identificar um ácido, ele tem que possuir hidrogênio na parte esquerda, tá? Só uma pequena revisão, né? Se na forma molecular tem um hidrogênio e está ali do lado esquerdo, provavelmente seja um ácido. Então aqui a gente pode classificar também de acordo com o número de hidrogênio. Se ele possuir um hidrogênio, a gente chama de monoácido, está aqui o HL. Se ele possuir dois hidrogênios, a gente chama de diácido, está aqui o H2SO3, 2 hidrogênios. Se possuir três hidrogênios, a gente chama de triácido, está aqui ó, H3BO3. E se possuir quatro hidrogênios, a gente chama de tetrácido. Está aqui o H4PO2O7. Então, H4, 4 hidrogênio. Então, outra forma de classificar os ácidos de acordo com seu número de hidrogênio. E também podemos classificar os ácidos de acordo com a sua força. E aqui a gente tem os ácidos fortes, moderados ou semifortes e os fracos. Os fortes são ácidos que se ionizam muito, né? Está aqui o H4PO7, outro exemplo, né? H4P2O7. Os ácidos moderados são ácidos que se ionizam de forma razoável, né? E os fracos são ácidos que se ionizam pouco. Então, o poder de ionização está ligado com a sua força. Aqueles ácidos que se ionizam muito são os fortes. O que está ali mais ou menos são os moderados. E o que se ioniza um pouco são os ácidos fracos, tá? Então, está aqui as formas que eu posso classificar um ácido. Já as bases. As bases eu posso classificar de três formas também, de acordo com o número de hidroxilas, tá? Recapitulando, como é que eu identifico apenas olhando para a molécula, para a forma molecular ser uma base? Se possuir uma hidroxila. O que é hidroxila?
é o oxigênio e o hidrogênio dessa fórmula aqui, dessa forma. OH do lado direito, certo? Então tem aqui, ó, KOH, uma hidroxila, tá aqui o OH do lado direito. O MgOH, uma base, né? Tá aqui a hidroxila do lado direito. AlOH3, tá aqui a hidroxila do lado direito, então aqui é uma base. Então a gente também pode classificar de acordo com o número de hidroxila. Se tiver uma hidroxila, a gente chama de monobase. Se tiver duas hidroxila, de base. Se tiver três hidroxila, tribase, tá aqui, ó, AlOH3. E se tiver 4 hidroxila, a gente chama de tretabase, que está aqui, ó, PbOH4, 4 hidroxila, certo? E aqui cada um dá um exemplo, ó. Um exemplo de monobase, o hidróxido de potássio, KOH. Um exemplo de dibase, o hidróxido de magnésio, está aqui MgOH. Um exemplo de tribase, hidróxido de alumínio, está aqui, ó, AlOH3. Um exemplo de tretabase, PbOH4, hidróxido de chumbo, certo? A gente pode classificar as bases também de acordo com a sua solubilidade em água. Aqueles que pode se classificar de 3 formas: base solúvel, base pouco solúvel e a base insolúvel. Ou seja, a base solúvel é que se dissolve totalmente em contato com a água. A base pouco solúvel é aquela que ainda ficam alguns resíduos, e a base insolúvel é que ela não se desfaz de nenhuma forma na presença da água, tá ok? Vamos seguindo nosso conteúdo. Agora vamos ver as classificações do sal, certo? Já vimos dos ácidos e bases, dos ácidos, bases, agora vamos para o sal. Os sais podem ser classificados em ácidos, básicos, neutros, mistos ou hidratados, tá ok? Então vamos lá. O sal ácido, conhecido também como hidrogênio de sal, é formado por 2 cátions e somente uma ânion. Então, apenas olhando aqui para a forma molecular, pessoal. Então, o sal ácido é quando possui 2 cátions e somente um ânion. Lembrando, pessoal, essa nomenclatura a gente vem estudando bastante tempo. Então, a química, eu tento seguir uma sequência... Tento não, o livro segue uma sequência lógica, né? Você sabe o que é um cátion, sabe o que é um ânion, e a partir daí vem o conteúdo. O sal básico, né? O hidroxissal, apresenta 2 ânions e um cátion. Tá aqui, 2 ânions e um cátion. O sal neutro são produtos da neutralização total, né? Um ácido em uma base. Quando ele está na presença de um ácido e uma base, ele se neutraliza totalmente. A gente chama de sal neutro. E o sal misto é composto por 2 cátions diferentes, né? Diferente do hidrogênio e do OH. E aqui estão alguns exemplos. Não se preocupe também que eu não vou pedir para você decorar dessa forma, tá? É quase impossível, nenhum químico sabe decorar dessa sequência de classificação. Se eu passar alguma questão, algum ou outro tipo, você vai ter aí no seu livro, lembrando que todas as informações estão no seu livro, e eu pedi para você, classifique um sal. Então você vai apenas olhar para a forma molecular e você vai dizer que tipo de sal é. Assim como se eu pedir para você classificar um ácido ou uma base, você vai classificar de acordo com essas informações que eu dei aqui para vocês também, tá ok? E a gente tem o sal hidratado, é quando são encontradas moléculas de água, né? O nome já diz tudo. Então aqui, quando dentro da molécula tem uma molécula de água, H2O, a gente diz que é um sal hidratado. E por último, a gente tem os óxidos, tá? E a gente tem algumas classificações para ele também. Os óxidos neutros são aqueles que não reagem com ácido ou base. Então se eu pegar um óxido e misturar com a água, ácido ou base, ele não vai reagir. Então a gente chama de óxido neutro. Os óxidos básicos, então vamos lá, o metal presente em sua fórmula geralmente apresenta carga elétrica, ou seja, possui caráter iônico. Então quando eu tenho um óxido ou seja, o metal apresenta uma forma geralmente de carga elétrica, né? A gente chama de óxido básico. Os óxidos ácidos são formados por ametais e apresentam caráter covalente, né? Na presença de água produzem ácido. Então se eu pegar um óxido e misturar com água, eles produzem ácidos. Então a gente chama de óxido ácido, lógico, né? Óxido duplos ou misto, né? Originado da junção de 2 óxidos de um mesmo elemento. Então quando a gente junta 2 óxidos, a gente chama de óxido duplo. São nomes bem que você relaciona apenas pelo nome, né? Óxido ácido é quando você mistura, aparece um ácido. Óxido duplo é quando você mistura 2 óxidos.
Mas aí óxido anfôteros, né, apresentam ambiguidade na presença de um ácido, que se comportam como óxido básico na presença de uma base, como óxido ácido, se apresentam dessa forma. Então, óxido anfôteros. E os peróxidos, né, compostos que possuem uma fórmula, o grupo O2 O negativo. Então, quando a fórmula apresentar O2, a gente chama de peróxido, né? Então, aqui tem água oxigenada, H2O2, peróxido de sódio, NaOH2. Então, alguns são mais fáceis de eu classificar, outros nem tanto. Mas o que eu quero apresentar para a aula de hoje, que vocês conheçam essas classificações, vocês têm que conhecer, saber que existem. E caso apareça alguma atividade, vai ter uma atividade, claro, óbvio, você faça de forma pesquisada, né? Porque é até impossível você decorar ou aprender todos esses nomes, até porque você não é químico e não tem a obrigação de aprender cada nome específico desse. Mas você tem que aprender a classificar, mesmo de forma pesquisada, ok? Ficamos por aqui, façam uma boa atividade, qualquer dúvida estou à disposição.